Oi, Dani. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos entrando. Já já o Dr. Luciano entra aqui também com a gente. Oi, Jéssica. Tudo bem? Pessoal, eu vou pedindo uma coisa. Vou adicionar agora o Dr. Luciano, ele acabou de entrar. Enquanto isso, se vocês puderem ir nesse aviãozinho, enviar para umas 10 pessoas, uns 10 amigos do seu Instagram, aumenta a nossa audiência, a gente consegue passar muito mais conteúdo, muita informação para muito mais pessoas, tá bom? Eu agradeço. Doutor Luciano está entrando. Olá, doutor! Tudo Tudo bem, bem? Vanessa? Tudo bom? E você? Tudo jóia também. Como estamos nessa quarentena? Ixi, nem me fale, viu? Não aguento mais, não aguento mais saber de Covid, viu? Tá Ah, ninguém, né, preocupante, doutor? viu? Ah, Tá ninguém aguenta demais, mais. né? Doutor, Mas, primeiramente, muito obrigada por estar aqui conosco nessa live, por ter aceito esse convite, tá? Agradeço muito, é uma honra para nós tê-lo aqui conosco. Vanessa, eu que agradeço muito o convite, que para mim, sim, é uma honra estar aqui com vocês, tá? É uma farmácia que eu gosto bastante, que eu admiro muito o trabalho de vocês, tá bom? Uma farmácia séria, que respeita o paciente acima de tudo. Então, para mim, estar aqui fazendo essa live hoje com você é uma honra mesmo, tá? Ah, obrigada, doutor. A Dani está aqui com a gente também. A Dani está aí também? Tá Manda um aqui abração para ela. assistindo. De vez em quando a gente fica brigando aqui nas formulações. Sim, a Dani é fera, né? É, com certeza, não. Mas tudo isso é muito bom, é uma troca muito boa de informação que eu tenho com vocês. Sim. É, falar um pouquinho a Posso, respeito. Posso? vou Só? apresentar o doutor Então rapidinho. pode apresentar então. Tá bom? Bom, pessoal, boa noite, boa tarde, boa noite, né? Já escureceu por aqui. E hoje eu estou aqui com o Dr. Luciano Prudente, que é cirurgião plástico, nutrólogo e ortomolecular. Tem uma grande experiência em cirurgia plástica, né? E hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que interessa a todos, que é a cirurgia plástica. Eu acho que todo mundo sonha em corrigir alguma coisa no corpo, no rosto, né, doutor? Sim, com certeza. Só para falar um pouquinho, eu tenho 21 anos de formado em medicina, tá? Já membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica desde 2004 e pós-graduado em nutrologia pela Abram e pós-graduado em ortomolecular pela FAPES. Então, hoje eu integro nessas três áreas, basicamente, para oferecer o melhor para o meu paciente, entendeu? Para dar uma avaliação mais completa e ajudar, né? Fazer o melhor para ele sempre, entendeu? Então, acho Sim. que eu ainda busco mais e mais, se Deus permitir, daqui a pouco estou fazendo mais uma pós aí, para sempre ir agregando valores na nossa vida profissional. Acho que isso é muito importante. Todo profissional tem Sim. que se atualizar. Isso é, essa busca interminável, eu acho que ela é essencial, né, doutor, para o Sim, sucesso de qualquer tratamento, para o sucesso do tratamento com esse paciente, o resultado do paciente, né? sim. Muitas vezes, né, a gente observa o mesmo paciente, né, digo assim, a mesma cirurgia em pacientes diferentes e evoluem de forma tão diferente, né? Então, por que acontece isso? Né? Sim. Então, se a Uhum. gente for estudar esse paciente a fundo, é onde a gente vai chegar hoje aqui, que é naquela nossa avaliação principal, né? A avaliação inicial do nosso paciente, ela tem que ser extremamente bem feita. Sim. Eu observava isso, né, que o paciente um evoluía muito melhor que o outro, na cicatrização, na inflamação pós-operatória, né, um desinchava mais rápido do que o outro, entendeu? Isso me gerou muita curiosidade. Depois de fazer a nutrologia e fazer a orto, eu fui entender um pouquinho melhor toda essa metodologia, né, que hoje eu tenho de avaliação do paciente. Então a gente começa aí, né, desde a da alimentação do paciente. Eu fiz Sim. um curso com o Murilo, conhece, né, o Murilo, professor? Murilo, aham. Ele faz um curso
a parte de modulação intestinal, que é Sim, Murilo sensacional, Pereira. do Murilo Pereira. E ele falou uma coisa muito interessante, né? Que todo mundo fala, tem que desintoxicar o paciente, né? O paciente está intoxicado, vamos desintoxicar esse paciente. E ele fala uma coisa muito interessante. O melhor detox que existe é o não intox, entendeu? Uhum. Então, o paciente que ele se alimenta de forma adequada, paciente que não tem uma dieta rica em açúcar, em alimentos pró-inflamatórios, refrigerantes, né? Ultraprocessados, enlatados, embutidos e tudo que a gente sabe que causa um dano no nosso organismo, esse paciente ele já tem um organismo melhor, menos inflamado cronicamente. Então, esse paciente já é o paciente que vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo. Tá? Sim, Isso já e partindo do começo, né? não, e é assim, né, doutor? Com os avanços da medicina, antigamente não era assim, mas hoje o preparo começa muito antes do dia da cirurgia, né, doutor? Sim, Muito sim. antes. Desde quando o paciente hoje entra aqui no consultório, né, eu já começo a conversar com ele, e já vou pegando algumas coisas, já vou, é o que eu falei, eu integro, né, as 3 áreas, então eu já vou pegando alguma coisa. Até no olhar o perfil do paciente, a gente na hora do exame físico consegue pegar muita coisa desse paciente, até já saber como que esse paciente vai evoluir, mais ou menos no pós-operatório, entendeu? Então a Sim. gente sabe, além desses alimentos, né, pró-inflamatórios que a gente tem que orientar o paciente a retirar, né, já no pré-operatório, no preparo desse paciente, Sim. a gente sabe também dos... Em quanto tempo mais ou menos, doutor, começa esse pré-operatório? Eu falo assim, o melhor é que ele É começasse aquele muito tempo, né? A hora que muito o antes. paciente pensasse em fazer uma cirurgia plástica, o paciente já tivesse isso na cabeça, que ele tem que retirar isso, né? E ter uma alimentação mais saudável, entendeu? Mas é lógico, o Sim. paciente, a hora que vem aqui na primeira consulta, que geralmente aqui passa em torno de 1 mês, 2 meses antes da cirurgia em si, então ali eu já começo a orientação desse paciente, tá? Já Sim. falo para ele dos riscos do consumo excessivo, né, de bebida alcoólica, entendeu? Do cigarro, quanto o cigarro vai atrapalhar esse paciente no pós-operatório. Então, acho que tudo isso é uma obrigação do cirurgião plástico passar, conversar com o paciente, explicar isso. Que isso vai interferir muito no resultado pós-operatório dele. Sim. O doutor costuma retirar alguns alimentos, como o glúten, o açúcar, lactose também. Então, na verdade, quando a gente avalia o paciente, né, eu tenho que ver se esse paciente ele tem, né, muitas vezes a gente vai chegar no quê? Na desbiose intestinal. Então, na Uhum. consulta inicial ali, eu já vou conversando com o paciente. E se esse paciente tem um grau de desbiose, lógico, eu vou orientar esse paciente, né, a retirar leite e derivados e glúten. Glúten, assim, tudo que é industrializado praticamente tem glúten, Contém entendeu? glúten. Então, É o que mais utilizam, né, em todas as formulações de tudo, sim, seja até sucos hoje tem glúten, isso né? tudo, é tudo que faz crack, né, que é gostoso, né, É, a gente vai olhar e é tem uma verdade. gotinha de glúten. E o paciente com desbiose, ele tem um aumento da permeabilidade da membrana intestinal, então isso leva a uma inflamação crônica e esse paciente vai ter ali as repercussões clínicas no pós-operatório, entendeu? Então eu tenho que orientar esse paciente a retirar, né? Eu acho que a orientação de uma boa alimentação e da atividade física começa a hora que o paciente senta aqui no meu consultório, a gente começa a conversar, eu já começo a bater firme nessa tecla. Sim. E, doutor, a cirurgia plástica, não só a cirurgia plástica, né? Acho que toda cirurgia acaba modificando, causando algumas alterações no sistema imunológico, né? A cirurgia plástica também, nesse caso. Por que que isso acontece, doutor? Hoje, né, devido aí à pandemia, todo mundo fala tanto em aumentar a imunidade, né? Todo mundo preocupado em tomar X de suplementos aí para aumentar a imunidade, e muitas vezes não cuida do principal, que eu vou voltar, alimentação e Exatamente. atividade física. Vou tocar nessa tecla hoje o Aham. tempo todo. Mas Não, e vamos é a lá. mais importante, né? Porque Sim, e uma imunidade ninguém constrói do dia para a noite, né, sim, doutor? sim. Nossa, aí você falou tudo. Não adianta eu ir lá e encher meu estoque de vitamina D e tomar altas doses hoje, que amanhã eu vou continuar com a mesma imunidade. Vai levar um Exatamente. tempo até meu organismo readaptar, entendeu? Aham. Mas vamos lá. Toda cirurgia, né, todo procedimento cirúrgico, o nosso organismo ele interpreta como um trauma, tá? Uhum. Então, seja um acidente ou seja uma cirurgia, o que o seu organismo vai interpretar como um trauma
cirúrgico, vamos colocar assim. Então, existe toda uma resposta metabólica voltada a recuperar esse paciente, tá? Então, se Aham. esse paciente, então, no pós-operatório, toda a parte, vamos dizer assim, de imunidade dele, toda a parte de resposta vai estar focada em restabelecer esse paciente, tá? Em tratar aquela área que foi traumatizada. A cirurgia, a gente sabe, desde o momento ali que eu passo o bisturi ali, eu estou levando a um trauma cirúrgico nesse Sim, paciente. Entendeu? É lógico, vai ser todo no ambiente estéreo, com equipamento todo estéreo, então já tira aí o risco da infecção. Porém, ele vai ter toda essa resposta metabólica ao trauma. Por isso que quando eu pego um paciente imunodeprimido, que é o paciente cronicamente inflamado, a gente sabe que ele tem um grau de imunossupressão, entendeu? Então esse paciente eu já sei que ele vai responder de forma mais lenta a esse trauma cirúrgico. Tá? Por isso a entendi. importância do paciente estar em perfeito estado de condição de saúde para realizar uma cirurgia plástica. Entendi. E doutor, com essa pandemia também é uma dúvida minha. As cirurgias eletivas estão paralisadas, né? Não tem acontecido, pelo menos aqui em São Paulo, acho que estão começando a voltar aos poucos, né? O doutor já tem feito algumas cirurgias? Já voltei a operar, lógico que a gente está tomando todos os cuidados, tá? Aqui a gente tem hospitais, né? Que tem hospital focado em tratamento de Covid, assim como tem hospitais não focados nisso, entendeu? E Aham, temos as clínicas também aqui nos hospitais menores, que são, né, não tem praticamente paciente ali internado com o coronavírus. com É lógico que coronavírus. hoje, o cuidado que a gente fala, é impossível eu falar que um paciente tem ou não tem. A verdade Aham, é essa. é Tá? A gente verdade. sabe que 80% da população vai ter contato com o vírus e não vai desenvolver nada. Quer dizer, a Nenhum não ser que sintoma, ele, exatamente. isso, a não ser que ele vá fazer um teste para saber se tem ou teve, ele não vai nem Uhum. ficar sabendo. Entendeu? Então, É verdade. por isso da importância do paciente estar em perfeitas condições de saúde para realizar uma cirurgia. Principalmente cirurgias de porte maior, entendeu? Seja uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, uma mamoplastia, mastopexia, uma cirurgia facial total, tá? Cirurgias mais simples, orelha abano, uma rinoplastia, uma plástica palpebral, inclusão de prótese de mama, uma lipo pequena, isso daí é mais tranquilo, entendeu? Aham. Mas, independente disso, todo paciente ele tem que estar em perfeita condição de saúde, principalmente nesse momento. Entendi. E doutor, a Jéssica perguntou aqui se quem tem doença autoimune pode fazer cirurgia plástica. Sim, então, existe, a gente sempre pede do médico que está acompanhando esse paciente, se ele libera, tá? Esses dias até eu estava fazendo uma live com outro grande amigo também, Rodolfo não, Adolfo, e o Adolfo falando sobre imunidade e tudo, e uma colega entrou na live e falou a respeito da prótese de silicone de pacientes imunodeprimidos, se pode colocar prótese de silicone, tá? Então, tem algumas doenças autoimunes que a gente sabe que não deve colocar, entendeu? Mas Entendi. a cirurgia plástica em si, se o paciente estiver bem estabelecido, tá? Não tiver nenhuma baixa da imunidade naquele momento, dependendo do porte da cirurgia, ela pode ser realizada assim, sem problema, tá bom? Entendi. E doutor, neste momento, a Silvani também perguntou aqui, quais os riscos nesse momento para fazer uma cirurgia plástica? Seriam as mesmas, né, doutor? Com todos os cuidados? E toda cirurgia tem risco, né? Mesmo Aham. fora de uma pandemia, existe o risco, entendeu? Por isso que a gente, Uhum. né? Por isso que eu bato tanto na tecla do paciente estar 100%, tá? Vamos dizer que mais de 90% dos meus pacientes são operados em hospitais, que a gente tem todo o recurso, toda a retaguarda, entendeu? É feito por equipe médica completa, cirurgião, auxiliar, que também é cirurgião, anestesista, instrumentadora, tá? Então a gente faz tudo para minimizar riscos. Nessa época de Uhum. pandemia, lógico, é o risco de pegar aí o marvado do Do coronavírus, entendeu? coronavírus. Aham. Entendi. E até assim, dando um exemplo, né? Eu já fiz duas lipoaspirações, doutor. Uma antes de ter o meu filho, né? Não, uma logo depois que eu tive o meu filho, e depois de 2 anos eu fiz outra. Quando eu tive meu filho, eu era sedentária, eu comia muito mal, né? Eu estava totalmente inflamada e ainda estava perdendo peso. Isso foi 1 ano depois, 1 ano e meio depois de ter o meu filho. Aí a minha recuperação foi muito difícil.
Muito difícil mesmo. Eu coloquei a prótese e fiz a lipoaspiração. Eu tive muito sangramento depois da cirurgia. Eu fiquei muito edemaciada, muito inchada por muito tempo, sentia muita dor, né? Foi bem traumático assim para mim. Minha recuperação não foi fácil. Aí, 2 anos e meio depois, eu tive uma contratura capsular. Aí eu tive que trocar a minha prótese, né? Tive um grau super elevado, né? Tive grau 4 e Caramba. troquei. É. Aí, só que aí eu já tinha iniciado, logo depois que eu fiz a cirurgia, a primeira cirurgia, eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a fazer uma dieta, eu tirei o glúten da minha vida por um tempo, porque eu tava tendo muita enxaqueca por causa do glúten. E nessa segunda cirurgia, eu já era outra pessoa, doutor. A minha recuperação foi, assim, 100%, nem parecia que eu tinha feito cirurgia, né? Então, é o que eu Foi... falei para você da tal da inflamação crônica, né? Que a gente Aham. mesmo, né, por erros de alimentação, por sedentarismo, entendeu? Baixa ingestão de água, tudo isso leva a um grau de inflamação e dificulta o pós-operatório. Então, não Sim, só por questão de edema, mas o paciente inflamado, ele tem mais dor também no pós-operatório. Aí muito já é mais um dor. outro detalhe, entendeu? E o que era Sim, para ser até o contrário, uma segunda lipo, onde muitas vezes já tem um pouquinho de fibrose, muitas vezes sim. até pode ter um pouquinho mais de dor do que a primeira, tá? Aham. A gente sempre fala, a cirurgia plástica também, ela é muitas vezes um estímulo para o paciente mudar o estilo de vida dele, Sim, entendeu? Eu exatamente. acho que é muito simples o paciente chegar aqui, eu colocar o paciente na mesa, fazer a cirurgia, mas se esse paciente não tiver a dedicação pós-operatória para cuidar de tudo que foi feito, ele vai perder o resultado em pouco tempo. Perde Entendeu? pouco Então, tempo, a exatamente. dedicação pós-operatória do paciente tem que ser, eu acho que, redobrada Uhum. nesse caso. Com certeza. E, doutor, é por isso que muitos pacientes, antes de fazer uma lipoaspiração, têm que perder peso também, né, doutor? Sim, a gente sabe que a obesidade, ela já, as células de gordura, né, os adipócitos, eles liberam citocinas inflamatórias. Então, Uhum. além do paciente ter o problema ali do excesso de peso, ele tem esse problema da liberação maior de citocinas inflamatórias, né, pró-inflamatórias, e ele vai poder ter umas complicações, principalmente o quê? Trombose, entendeu? Se você Aham, pegar sim. e for ver, né, os trabalhos relacionados a tromboembolismo no pós-operatório, é o quê? Geralmente é o paciente obeso, entendeu? Peso. Ele tem Aí um aumento junta, se for mulher, junta com o uso de anticoncepcional a vida inteira, anticoncepcional, né? entendeu? Sim. Então ela vai ter um aumento da coagulação, né? Dos fatores ali da predisposição a formar trombo, entendeu? Tanto pela obesidade quanto pelo uso de anticoncepcional. Então é Entendi. bem complicado. Por isso que eu gosto, né? Sempre optei por operar meus pacientes o mais próximo do peso ideal possível, entendeu? Mas Aham. focando não em peso mais, né? A gente foca em qualidade mesmo. Não adianta eu só querer saber o peso do paciente, eu quero saber quanto ele tem de massa magra, quanto ele tem de gordura. É um outro detalhe que a gente tem Exatamente. que avaliar, É, o entendeu? peso, na verdade, não é uma grande referência, né, doutor? É a composição Na corporal. alimentação corporal, isso para mim é o que interessa, é isso que eu avalio. É isso mesmo. A Jéssica perguntou aqui, doutor, se prótese de mama deve ser realmente trocada a cada 10 anos. Então, a gente tem a orientação, eu brinco, né? A gente tem três orientações. A orientação da empresa que produz, que Aham, é vitalícia, a aham. orientação de oncologistas, mastologistas, que fala para trocar em 10 anos, e a orientação do cirurgião plástico que fica aí no meio do caminho, entendeu? Sempre falo Aham. para o meu paciente, se você puder trocar ao redor de 10 anos, ótimo, mas se tiver que trocar com 30, com 15 anos, eu já troquei prótese para paciente que colocou há mais de 20 anos e a prótese estava Sim, íntegra. Então, desde que você compra uma prótese de qualidade, dificilmente você vai ter problema. Mas eu acho que né, o principal, independente de você ter prótese ou não, todo ano vai lá, passa no seu ginecologista, um mastologista, faz um ultrassom, entendeu? Tem que tomar todos esses cuidados. sim. E, doutor, toda mulher pode fazer depois de alguns anos, de, por exemplo, 15 anos, 20 anos de prótese, pode fazer a contratura capsular ou tem mulher que não faz? Tem mulher que não faz. Tá? Sério, olha só. A contratura capsular, na verdade, a gente fala, é um excesso de cicatrização, vamos colocar assim, interna que esse paciente tem
tá? Quando a gente tem um excesso de cicatrização externa, você vai fazer aquela cicatriz hipertrófica ou queloide. Quando você tem internamente, né, essa ativação de cicatrização em excesso, você vai fazer uma fibrose ao redor da prótese. Entendeu? Uma cápsula. Essa cápsula é uma cápsula fibrosa e muitas vezes nessa cápsula, se você for estudar ela histologicamente, existem fibras musculares nela. Então ela faz contração, ela vai, sabe, Ela vai tem muita contraindo força, com né? muita força e dói, né? E Ela dói. deforma a mama e vai doendo. Deforma. A minha torceu. Parecia que alguém tinha colocado a mão e torcido, assim, Sim. É uma das né? causas assim, que a gente acaba vendo o paciente procurar a troca, né, antes. Já vi casos com menos de 10 anos, já vi casos com mais de 10 anos, entendeu? Eu falei, Aham. contratura capsular é paciente dependente. A gente sabe que ela é maior, né, a chance ainda quando é colocada retroglandular. Quando é colocada Sim, submuscular, a gente diminui embaixo. um pouquinho, entendeu? Entendi. E, doutor, na avaliação pré-operatória do paciente, quando esse paciente é inflamado, quais as condutas, né, nutracêuticas e de estilo de vida que o doutor costuma orientar essa paciente? Tá. Então, assim, o que, que a gente faz? Na avaliação inicial ali, além do exame físico que eu vou fazer para esse paciente, tá? Eu vou solicitar alguns marcadores inflamatórios para esse paciente, tá? Então, desde um leucograma, PCR, fator de necrose tumoral alfa, fibrinogênio, ferritina, interleucina tipo 6, tá bom? Todos esses marcadores eu vou pedir para o paciente no pré-operatório para ver se realmente ele está inflamado, tá? Uhum. Avaliar o grau de desbiose desse paciente e tratar tudo isso. Então, aí volta a gente falar, a alimentação é o começo de tudo isso. Uma boa Estudo. alimentação é retirar os alimentos pró-inflamatórios. Tá? Com relação aos nutracêuticos, o que eu gosto de trabalhar? Assim, muito. Dois nutracêuticos básicos ali, ômega 3 e cúrcuma. Uhum. Tá? Eu acho excelente esses dois nutracêuticos. Assim, geralmente eu passo para os meus pacientes assim para usar continuamente, tá? Eu tenho o hábito de usar, minha esposa, todo mundo usa em casa, tá? Porque ele tem um efeito anti-inflamatório muito bom, tá? Então já Sim. assim, de nutracêutico, acho que esses dois aí são dois coringas que pode prescrever para A o paciente. cúrcuma ela é incrível para tudo, né, doutor? Sim, a cúrcuma é muito boa, tá? Ela tem um efeito na mucosa intestinal, entendeu? Ela tem um efeito bem legal mesmo. Acho que é um nutracêutico coringa aí que a gente tem, tá? Outros nutracêuticos que a gente poderia utilizar também, visando, né, melhorar tanto a inflamação desse paciente, ou também como imunomoduladores, vitamina D, vitamina C, zinco, selênio, glutamina, tá? Todos esses outros nutracêuticos também podem ser utilizados. Lembrando, né, voltando naquilo que nós conversamos, um paciente inflamado, eu não vou desinflamar ele de hoje para amanhã, entendeu? Aham, Então, tem com todo um certeza. processo, é lógico. Quanto mais fora do peso esse paciente está, né, chegando ali no grau de obesidade, seja 1, 2 ou mais, a gente sabe que ele vai estar mais inflamado. Daí eu peço os marcadores inflamatórios e falo, olha, infelizmente você está inflamado, aí vou falar do risco maior de trombose, vou falar do pós-operatório e a gente, geralmente aqui eu convenço de cada 10 pacientes, 11 pacientes saem convencidos que ele tem que chegar ali naquele peso ideal para operar, que o Aham. resultado pós-operatório vai ser melhor, entendeu, dele, então ele sai feliz daqui, vamos colocar assim. Ai, que bacana, doutor. E, doutor, no caso da lipoaspiração, por que que o organismo acaba necessitando de mais nutrientes, né? Mais do que de uma outra cirurgia, ou só a troca da prótese, ou a colocação da prótese, ou uma cirurgia facial? Vanessa, como eu falei lá no comecinho, toda cirurgia, todo procedimento cirúrgico, nosso organismo encara como um trauma, tá? Então, você imagina eu fazer um trauma cirúrgico na região só mamária da paciente para colocar uma prótese ou fazer uma mamoplastia, que seja. Agora, imagina eu fazer uma lipoescultura na paciente, que eu lipo braço, abdômen, flancos, coxa, culote, torso, entendeu? Então, a área lipoaspirada é maior, é grande a área Sim. que eu vou O mobilizar. trauma é muito Então, grande, né? trauma cirúrgico a área, né? Tanto é que a gente tem valores de segurança, né? Na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, além do volume lipado de 5 a 7% do peso do paciente,
eu posso lipar em torno de 40% da superfície corporal desse paciente, que já é Olha só. bastante coisa, entendeu? Então, uma cirurgia plástica, né, quando a gente faz a lipoaspiração, se esse paciente já for um paciente espoliado, um paciente que não se alimenta direito, um paciente que não faz uma dieta, vamos dizer, bem rica, bem variada, para ter todos os nutrientes, ele pode ser espoliado de um nutriente X ali, e isso pode interferir com certeza na recuperação pós-operatória desse paciente. Entendeu? A Sim. lipo, eu sempre falo, a lipo é uma cirurgia extremamente gostosa de adoro lipar, lipo bastante, mas com cautela, entendeu? Porque é a cirurgia mais traumática, tá? Sim. As pessoas falam, ah, doutor, tem medo de fazer lipo, porque vê, né, muitas vezes algumas coisas na mídia aí, que perfurou o paciente, isso, aquilo. Eu falo, olha, em mãos treinadas, no cirurgião plástico, que ele fez toda a residência certinho, toda a formação, ele não vai te perfurar, isso daí eu Isso não acontece, isso não vai exatamente. acontecer, entendeu? Então, aí você tem que focar em outras coisas que podem ter de complicação. Entendeu? E uma delas, volta, a gente tem que bater na tecla. O paciente Sim. tem que estar saudável para se submeter a uma cirurgia plástica. Eu acho que em qualquer cirurgia também, né, É doutor? cirurgia, sim. Aham. Excetuando as cirurgias que são feitas de urgência, que De daí o emergência. paciente, né, não tem jeito de escolher, mas se você vai fazer uma cirurgia eletiva, meu, se prepara para a cirurgia. Eu acho que é o mínimo que o paciente tem que fazer é isso. Enquanto você está lá passando no cardiologista para fazer a avaliação cardiológica, está fazendo os exames, já vai mudando sua dieta, já que seja, começa uma atividade física, está sedentário, nem que seja uma caminhada, eu brinco, caminhada não é atividade física, mas nem que comece fazendo alguma coisa, entendeu? Sim. Porque isso já é importante, entendeu? Lembrar também, eu sempre falo para o meu paciente, não adianta o paciente vir aqui, fazer uma baita de uma lipoescultura e no pós-operatório não ir para a academia e fortalecer essa musculatura, para terminar de desenhar, para terminar de modelar o corpo do paciente, entendeu? Acho que tudo Exatamente. isso é extremamente importante. Essa visão o paciente tem que ter. Certo. E, doutor, uma dúvida minha também. Pacientes diabéticos costumam ter uma recuperação mais difícil ou se ele estiver com o diabetes controlado, ele tem uma recuperação bacana, como qualquer outra pessoa? Então, a gente sabe que a diabetes geralmente é a primeira doença que aparece no paciente com síndrome metabólica, né? No Sim, paciente obeso, né? A primeira sim. coisinha é a resistência insulínica, que não cuidado, já começa a diabetes e todas as complicações. Bom, vamos lá. Se esse paciente tiver controlado, tá? Ele vai recuperar bem. O único, assim, que eu fico mais atento com o paciente diabético, eu evito fazer cirurgias combinadas, tá? Então, por exemplo, o paciente está sadio, não tem nenhum fator de risco, não tem nada, faço lipo, abdômen e coloco uma prótese ali, tranquilo. Se o paciente é diabético, opa, vamos fazer só o lipoabdômen agora e deixar para mexer na mama num segundo tempo, entendeu? A gente evita aumentar muito, né, o tempo cirúrgico desse paciente. A principal complicação do diabetes que ele pode ter é a infecção, entendeu? Então, eu já tomo os cuidados, né, redobrados com material cirúrgico, entendeu? De ter o cuidado de operar esse paciente no melhor local possível. E o diabético, a gente mais ainda, entendeu? Mais ainda. Mas ele estando controlado, dá para ser feita a cirurgia sim, com certeza. Sim. E o paciente diabético já é um paciente inflamado, né, doutor? É uma Geralmente inflamação bastante. sistêmica, né? Sim, eu imagino. Aham. Doutora, a Jéssica perguntou aqui também que quem faz lipo, quanto tempo depois da cirurgia pode voltar a fazer academia? Então, depende da área que foi lipoaspirada, tá? Mas, em geral, 30 dias depois eu já começo a liberar meu paciente, né? Começa uma caminhada na esteira, depois começa uma corrida, depois já vai fazendo. Depende muito da área que foi lipoaspirada, da quantidade que Sim. foi lipoaspirada, entendeu? É diferente eu pegar um paciente que veio e fez só aquela gordurinha localizada, muitas vezes em uma semana ele já libera ele para voltar para academia, ou pegar uma paciente que vem e lipou todas as áreas, como eu falei, né? Braço, coxa, costa, abdômen, entendeu? Isso daí já tem um trauma cirúrgico maior, tem uma dedicação maior no pós-operatório, cinta moderadora, as drenagens pós-operatório, entendeu? Então, o Sim. paciente tem os cuidados redobrados ali, muitas vezes eu seguro um pouquinho mais. Mas é de paciente para paciente.
pode ter certeza que não vai passar de 90 dias, não. Ótimo, né? Quando é a mama, é um pouquinho realmente. Eu acho que tem que voltar mais gradativamente, né, doutor? Principalmente para quem faz musculação, Sim, sim. Então, né? eu acabo liberando membros inferiores, né? Bem Uhum, antes, mas braço mesmo, né? Por exemplo, o paciente voltar a fazer um supino, esse paciente vai voltar com 90 dias, entendeu? aham, Se o paciente faz pilates também, tem muito alongamento na parte de braço, eu também dou uma segurada. Peço para esse sim, paciente demorar um pouquinho mais para voltar. entendi. E, doutor, no pós-operatório, quais nutracêuticos o doutor costuma utilizar para melhorar a cicatrização? Então, voltamos lá, né, na nossa alimentação, que começamos lá no Sim. pré-operatório. Então, Que uma tem total alimentação. influência na Isso, cicatrização, né, doutor? tem total influência também, tá? Mas vamos lá, falando de nutracêuticos, tá? Ômega 3 e cúrcuma de novo, tá? Aham. Porque além deles desinflamarem esse paciente, ele vai diminuir a dor desse paciente. A gente sabe que o paciente, quanto mais inflamado, mais dor ele Mais sente. dor. O paciente com menos dor no pós-operatório, tá? É um paciente que tem um estresse menor pós-operatório e esse paciente tem benefícios na cicatrização. Então, como eu voltei ali no nosso Coringa ômega 3 cúrcuma, tá? Uhum. Além desses outros, bromelaina pode ser utilizada também, ela tem uma ação anti-inflamatória, tá bom? Ácido alfa-lipoico, N-acetilcisteína, a boswellia Excelente. serrata, tá? Uhum. Piquenogenol. Então, todos esses têm uma ação que, principalmente antioxidante, que também Aham. vão atuar ali, tá? Diminuindo o processo inflamatório e melhorando a resposta cicatricial desse paciente, tá? Então, são nutracêuticos bem interessantes para se usar no pós-cirúrgico, tá bom? O silício também atua bem, doutor? Sim, também atuou, tá? Tudo, a gente não pode também sair usando de tudo no paciente, tá? Sim. Não posso, o paciente operou, eu venho, faço um coquetel aqui e falo, ó, você vai tomar isso, e colocar tudo ali. Eu acho que aquela avaliação pré-operatória ali, eu já peço alguns, né, nutrientes ali para o meu paciente, vitaminas, entendeu? Eu falo, Uhum. a vitamina D ajuda o meu paciente? Ajuda pra caramba na cicatrização. Mas se o meu paciente já tem uma vitamina D satisfatória, então por que eu ficar Aham. enchendo ele mais de vitamina D? Entendeu? Acho que Com tudo tem que ser certeza. feito bem consciente, tá? Uhum. De vitaminas que ainda... Quer falar alguma coisa? Não, pode falar, doutor, pode Tá? continuar. Ainda de nutracêuticos que vão interferir diretamente na cicatrização. Então, tem vitamina A, que aumenta a velocidade de reparação tecidual, tá? Zinco, cobre, que são cofatores, tá? Na cicatrização. Magnésio, com ação antioxidante, também vai atuar na cicatrização, tá? Na inflamação também. Vitamina E, antioxidante. Vitamina C, que é o substrato para a formação do colágeno, tá? Ele está Do ali na molécula colágeno. ali, tá bom? Uhum. Ele que garante, né, aumenta a força têncil da cicatriz, tá? Glucosaminas também, que vão aumentar a formação de ácido hialurônico ali Hialurônico. na cicatrização e dando uma força têncil melhor para essa cicatriz. Então, acho que são Entendi. nutracêuticos aí que a gente pode utilizar no pós-operatório. É o que eu falei, Aham. sempre eu vou, né, avaliar, é lógico, meu paciente se alimenta mal, muitas vezes eu nem preciso pedir tanto exame, que eu sei que Sim, já sei que você já sabe sim, que tem entendeu? a deficiência dessas vitaminas, né? E, Alguns minerais, certo? hoje E pode, desculpa, doutor, não pode falar. hoje tem aquela briga em cima da vitamina D. Qual o valor que é de vitamina D, né? Eu sempre falo, se você dosou lá e ela tá abaixo de 30 ali, eu acho que é legal repor, entendeu? E a Aham. maioria das pessoas hoje tem medo de tomar sol, né? Criou tanto aquilo do câncer de pele que hoje ninguém mais toma sol, entendeu? Sim, e aqui Então em a São Paulo, maioria. menos ainda, né? Aí então, né? Além de ter o medo do câncer, tem o medo da poluição, tem tudo aí Isso, que é agrava verdade. ainda mais, entendeu? E acaba levando uma deficiência maior dessa vitamina. Mas eu acho assim, tudo o profissional ele tem que solicitar o exame, ele tem que dosar, ele tem que associar a clínica do paciente, entendeu? Então, se eu pego um paciente ali que eu vejo que clinicamente ele tem a deficiência de uma vitamina, eu já começo a repor essas vitaminas já no pré-operatório desse paciente. Sim, Entendeu? Acho que é importante. ideal já deixá-la no nível bom ali, já no pré-operatório. Tá? Eu sei que ela vai atuar lá no pós-operatório, mas eu já tenho que repor isso no pré-operatório.
Entendi. E é importante ressaltar aqui que essa suplementação sempre deve ser feita por um profissional habilitado, um médico, um Sim. nutricionista, porque não se automediquem, porque muitas vezes você não tem a deficiência naquela vitamina, Sim. seja na vitamina D, no mineral. Aí a hipervitaminose também, ela faz mal, né, doutor? Sim, com certeza. É o que eu falei, tudo na falta faz mal, né? Faz E mal o excesso o faz mal excesso também. Então tem que tomar também. cuidado, tá? Então procura um Certo. profissional que saiba avaliar, entendeu? Não só avaliar números, avaliar exame nem sempre é o caminho, então é avaliar o paciente, tá? E como eu falei, se eu sei que o meu paciente no pós-operatório ele vai precisar mais desses nutrientes, então no pré-operatório eu já tenho que tentar avaliar isso. Ou seja, Certo. fazendo exames ou vendo até tipo de pele desse paciente. Entendi. O doutor comentou sobre o colágeno. Qual a sua opinião sobre o colágeno? Que é um tema assim bem polêmico, né, doutor? No caso das cirurgias, né, da cicatrização. Então, vamos lá. Eu sempre falei, tomar colágeno resolve? Eu não sou muito favorável a essa, Então, a essa auto-ingestão de colágeno aí, tá? Porque é o seguinte, o colágeno é uma proteína, certo? Quando ele entra no nosso organismo, ele vai ser quebrado, né, em aminoácidos praticamente ali, né, vai ser hidrolisado em partículas menores e ser absorvido. E geralmente, a maior parte do colágeno que a gente ingere, ele não vai para a pele. Ele vai para uhum, osso e articulação. Entendeu? Então, se eu quero que o meu colágeno vá para a pele do paciente, né, vai melhorar a qualidade de pele desse paciente, o que eu tenho que fazer? Colágeno tipo 2, hidrolisado principalmente, acho que é o mais indicado, tá? E segundo, o trauma cirúrgico, né, que eu sei que ele vai ter ali, eu brinco que eu dou a matéria-prima, mas eu tenho que colocar ali o operário que vai fazer aquela matéria-prima ser utilizada ali. O trauma cirúrgico a gente sabe que acontece isso, que você vai ter, quando eu faço uma lipoaspiração e dou um suplemento para o meu paciente, eu sei que ele vai melhorar a qualidade de pele ali pós-operatória. Tá? entendi. Então, o trauma cirúrgico ele estimula. Tanto é que a gente Uhum. vê o pessoal fazendo microagulhamento, tá? E fazendo bioestimulador de colágeno ali. Mas eu fiz o bioestimulador que vai estimular, eu tenho que dar ali ó, o tijolinho para ele construir aquele colágeno, tá? Sim. Então é assim, colágeno ajuda? Ajuda. Só que tem um outro detalhe também. Se esse paciente não tem uma dieta adequada de proteína, uma dieta adequada de carboidrato, uma dieta adequada de gorduras boas, esse colágeno, ele não vai para a pele, ele não vai para lugar nenhum, ele vai ser Lugar nenhum. utilizado, ele vai ser processado ali em aminoácidos ali e vai ser utilizado para outras coisas mais essenciais. Tá? Uhum. Então, acho E que isso também tem que ser muito depende bem muito da analisado. qualidade, né, doutor, do colágeno. Porque Sim, existem tantos colágenos no mercado, as pessoas saem comprando, tomando aquilo sim, todo dia, qualquer tipo de colágeno, que muitas vezes não é nem absorvido, né? sim. Então, porque a É, molécula é muito grande. sim, tá. Eu gosto de trabalhar muito com o Verisol, tá? Uhum, o Verisol é excelente. É excelente, tá? Colágeno, tá bom? E outra coisa, é o que você falou da absorção. Se eu sei que o meu paciente tem ali uma desbiose, Uhum. eu sei Não que a absorção adianta. dele muitas vezes vai ser tão pequena que nem vale a pena esse paciente gastar dinheiro com colágeno. Eu acho que vale a pena ele Sim. gastar dinheiro ali tratando a desbiose dele, entendeu? Melhorando principalmente o que? A alimentação desse paciente. Vamos voltar lá na Sim. nossa A famosa alimentação, alimentação. muitas vezes, Tá? um probiótico, né, doutor? Isso, um prebiótico, probiótico, ou Uhum. nutraceuticos que vão melhorar é, a, a parte né, da reptilização da Uhum. mucosa A intestinal, a glutamina, formação né? do sim, a glutamina, tá? E muitas vezes, ao invés de dar colágeno para o meu paciente, o que eu prefiro? Whey protein, tá? Sim. Que tem tudo ali, vamos dizer assim, Não, tá? eu tomo whey protein sempre. Quando eu paro de tomar, e não só por causa da atividade física, eu tomo porque para mim é uma ingestão de proteína. Às vezes eu não quero comer uma proteína, uma animal, uma carne, por exemplo, eu tomo o meu whey protein. Então eu vejo que se eu paro um período de tomar uma semana, por exemplo, meu cabelo já muda, a pele já muda também, né? É uma fonte de proteína extremamente assim,
de alto valor biológico, tá? O whey protein. Uhum. Gosto bastante de utilizar. Alguns casos também eu utilizo os aminoácidos essenciais, entendeu? Blends de aminoácido para esse Sim. paciente. Mas é o que eu falei, tudo é um conjunto de fatores, tá? Um paciente que está fazendo uma boa alimentação, um paciente que tem, né, não tem um quadro de desbiose, um paciente que está se hidratando de forma adequada, muitas vezes ele nem precisa tomar esses suplementos aí no pós-operatório. Ou que seja, então, um whey protein, que a gente sabe que é um suplemento aí que tem milhares de indicações, né? O pessoal antes achava que o whey protein era só para fisiculturista, para crescer, né, ficar Isso. forte. Esquece, meu. O whey protein é um suplemento, acho que um dos melhores suplementos que tem Os no mercado, melhores. é o whey protein. Eu concordo. E, doutor, quais são os nutracêuticos, né, ou medicamentos também, que não devem ser utilizados nem no pré e nem no pós-operatório? Tá, até nutracêuticos, tá? No pré-operatório, voltamos lá, nosso ômega 3, nosso coringa. Existem trabalhos falando que mais de 3 gramas de ômega 3 por dia você aumenta a sua predisposição ao sangramento. Tá? Uhum. Então é um outro detalhe. O ômega 3 é bom? Sim, é aquilo que nós falamos. A falta é ruim, o excesso também. Tá? Também. Então, 3 gramas aí diários aí pode atrapalhar a tua coagulação. Vitamina E também vai interferir na Na coagulação. Vitamina coagulação. E geralmente eu tiro, tá? No pré-operatório, falo para o paciente não utilizar esse nutracêutico. Ginkgo biloba, entendeu? Uhum. Ele atua muito ali, né, na agregação plaquetária, então pode predispor ao sangramento, tá? Já vi casos de hematoma pós-operatório por causa do ginkgo biloba. E o que acontece? Muitas vezes o paciente acha que por estar tomando uma medicação natural, ele não fala para o Não médico. faz mal. Não faz mal, é natural. Ele esquece, porque, né, na nossa anamnese, eu sempre pergunto, você toma algum medicamento? E na cabeça dele, o nutracêutico não é medicamento. Não é Ah, medicamento, exatamente. toma ginkgo biloba, que é para o cérebro, né, que o pessoal vende, né, Aham. para melhorar a parte Ah, é cerebral, né? natural, é de Natural, planta, né? entendeu? É uma planta e não toma, entendeu? E daí no pós-operatório vai ter uma predisposição maior a sangramento, a ter um hematoma no pós-cirúrgico, como nós já vimos, tá? Esse então seria os que eu evito, né? Falo para o paciente com relação à nutracêutica a diminuir, né? A tirar mesmo no pré-operatório. E com relação a Aham. medicamentos propriamente ditos, então, são os anticoagulantes, antiagregantes plaquetários. Então, AS, Marevan, Xarelto, o Pradaxa, tá? Esses são, tem que tirar, entendeu? É lógico, Uhum. sempre pergunto para o paciente, quem te orientou a tomar essa medicação? Ah, doutor, foi meu cardiologista. Então, você vai passar com o cardiologista, vai falar que vai fazer a cirurgia, e se ele autoriza você suspender, né, por X dias antes da cirurgia, entendeu? Acho que essa troca também com outros profissionais tem que existir. Aham. Entendi. Doutor, outra dúvida também. Pacientes depressivos, né, que têm depressão, tem indicação para cirurgia plástica ou vocês acabam não aceitando fazer uma cirurgia nesse paciente? Porque sempre tem uma avaliação psicológica, né? Antes da cirurgia. A gente brinca, né, durante a faculdade de medicina, né, a gente tem a disciplina de psicologia e psiquiatria na faculdade, Aham. né? Então, até para a gente entender esses pacientes, tá? Existem até estudos que falam que geralmente a paciente, né, ela muitas vezes procura a cirurgia plástica no término de um relacionamento, entendeu? Então, acho Uhum. que isso o médico tem que avaliar até que ponto a cirurgia plástica vai fazer um bem para o paciente ou se aquele não é o momento dessa paciente ser operada, entendeu? Eu acho que isso é ali na hora que o médico senta para conversar com a paciente, a relação médico-paciente começa ali, tá? Então, é Certo. você conversar com o paciente e ver se você realmente vai estar fazendo bem para esse paciente. Eu falo, Uhum. todo cirurgião plástico que tem a formação correta, né, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente, de maneira alguma, a gente quer causar um dano para o paciente, entendeu? Então, acho que tudo isso, né, converso, eu tenho bastante colega cirurgião plástico aí, colega do Brasil inteiro, e todos seguem mais ou menos essa linha. Se você vê que é um paciente depressivo, que o paciente está buscando a cirurgia plástica né, com um conforto ali psicológico, colocando muita, como é que fala,
muita esperança, não é esperança, Sim, apostando tudo naquela mostrando cirurgia, tudo que né? a cirurgia vai mudar a vida dele, entendeu? Vai Uhum. devolver a autoestima ali, ou até muitas vezes o paciente não precisa daquela cirurgia, tá? Sim, Eu já tive caso de negar de fazer cirurgia, entendeu? O paciente vir, avaliar o paciente, achar que ele não tinha indicação de fazer aquilo ali e não fazer, tá? Se ele uhum. procurou outro colega ou não, não sei, mas pelo menos eu durmo tranquilo. Na hora que Com eu certeza. deito para E, dormir ali, eu descanso tranquilo, tá? e tem aqueles pacientes também que já fizeram diversas cirurgias plásticas e isso acaba virando um vício, né, para ele. Então Sim, ele sempre quer continuar fazendo, é a busca da perfeição, né, doutor? sim. Aparece muito paciente assim no consultório? Sim, então aparece também, tá? É o que eu falei, todo mundo tem, né, o médico ele tem que analisar o paciente como um todo, ver a parte psicológica desse paciente, tá? Então, quando você vê que o paciente está num excesso ali de resultado, você tem que Uhum. tomar cuidado, entendeu? É conversar com esse paciente, muitas vezes indicar ele para um psicólogo, entendeu? Você ter ali um psicólogo de confiança sua, que seja seu parceiro, pra você ligar e discutir sobre esse paciente, entendeu? Eu geralmente, antes de encaminhar um paciente para um colega, eu ligo para o meu colega e falo, ó, estou te encaminhando um paciente assim, assim, entendeu? Seja para uma avaliação cardiológica, ortopédica, tudo, entendeu? A gente hoje tem que trabalhar o mais integrado possível. E a parte Sim, psicológica do paciente eu acho extremamente importante, tá? certo. Por E numa isso, cirurgia de grande porte, doutor, pode induzir um paciente que já tem uma tendência à depressão a deprimir um pouco durante aquela recuperação? não, acho que Não, não observei isso não, tá? tá. É o que eu falei, eu acho que o principal é você evitar de operar um paciente extremamente depressivo, entendeu? Aham, entendi. A gente sabe que hoje, né, principalmente, acho que pós-pandemia, a quantidade de pessoas com algum grau de depressão deve até aumentar, entendeu? Ah, Porque, com certeza. sabe, infelizmente, a gente sabe que vamos atravessar momentos difíceis futuramente. Mas eu Com tenho que chegar, certeza. avaliar esse paciente e ver se eu vou fazer bem para esse paciente ou não. Será que a lipo que aquele paciente está esperando, ele quer porque ele quer aumentar a autoestima dela, ou ela está Uhum. querendo o quê? Com aquela lipo, reconquistar um relacionamento que foi perdido, entendeu? Eu acho que Uhum. tudo isso, a hora que o paciente senta aqui, a minha consulta demora 1 hora, tá? Não consigo fazer consulta com menos tempo que isso. Eu Sim. vou conversando com o paciente, entendeu? Por mais que a gente, muitas vezes eu não entro diretamente nesse assunto, mas eu vou jogando coisas ali que o paciente vai me respondendo e eu vou construindo aqui dentro mais ou menos o perfil desse paciente. Tá? Sim. A anamnese tem que ser muito bem feita, né, doutor? Sim, sim, a anamnese ela tem que ser dirigida porque eu quero, entendeu? Então, eu Uhum. acho que a avaliação correta do paciente é tudo, tá? É duas Uhum. coisas que eu falo. Um, avaliar o paciente corretamente. Se esse paciente tem uma expectativa muito grande de resultado, eu tenho que explicar para esse paciente o que eu vou proporcionar para ele realmente, tá? Sim. Quando eu explico certinho para o paciente e tenho uma boa relação médico-paciente, vai tranquilo, tá? Eu já tive pacientes assim que eu pensei, puta, eu não vou operar esse paciente, que esse paciente vai me dar trabalho pós-operatório. Só que conversando, explico bem, o paciente sai daqui, a hora que ele volta no retorno para trazer o exame, é outro paciente, tá? Uhum. E se eu não quiser Sim. operar o paciente, eu vou pedir outro exame depois, vou dar uma enrolada, entendeu? Mas não, o paciente volta, assim, já com uma cabeça diferente, já mais consciente do resultado que eu posso oferecer para ele, e acho que isso é o segredo, para a gente não ter problema no pós-operatório. Sim, muito importante. Doutora Jéssica pergunta aqui também que qual o melhor método, na sua opinião, né, na sua experiência, qual o melhor método de colocar a prótese, embaixo ou acima do músculo? Então, depende da indicação. Eu falo, nem o Hum, melhor método, eu falo depende da indicação. Vamos lá. Se a paciente tem pouco tecido mamário, tá? Se eu colocar a prótese retroglandular, vai ficar bem marcado. Vai ficar mais aquele aham. efeito do bola mesmo, né? Bem marcada a Sim. prótese. Tem mulheres que querem isso, tá? Tem outras que querem um pouco mais natural. Então, nesse caso, eu vou ter que colocar abaixo do músculo, tá? Então, é na hora que eu avalio o paciente, que eu vejo o tipo de pele que essa paciente tem, quantidade de tecido mamário que ela tem, entendeu? Por exemplo, pacientes, eu opero bastante pacientes que fazem fisiculturismo, né? Pacientes que gostam mesmo de treinar pesado, né? Musculação, e geralmente tem Uhum. um percentual de gordura corporal bem baixo.
Então, essas Sim. pacientes, elas querem a prótese atrás da glândula, entendeu? Porque ela Aham. vai se colocar, né? Até outro dia eu fiz uma live também com um colega que é treinador de bodybuilding, e ele falou que vou desclassificar essa paciente, né, se ela tiver com a prótese abaixo do músculo. Então, aí tem um outro Uhum. detalhe, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que entender todos os pacientes, saber, até nessa área do bodybuilding eu tenho que entrar para saber o que ali eu posso favorecer ou não esse paciente numa Ou competição, pode entendeu? prejudicar, né, Posso numa prejudicar esse competição. paciente, entendeu? Então, acho que Aham. tudo isso tem que ser visto ali no pré-operatório e discutir com o meu paciente. Certo. A Jéssica E colocou qual... aqui, peraí, Aham. só que a Jéssica também, se em cima do Isso. músculo, ela cede mais rápido, De tá? mais rápido, isso. Jéssica, é o seguinte, quando a prótese é colocada abaixo do músculo, ela não vai ceder nada, 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 tá? Aham. O que acontece é, você fazer uma cirurgia plástica, você não para ali o envelhecimento, tá? A gente fala, você rejuvenesce o paciente, mas você não vai parar, né, a fisiologia normal dele, que vai continuar o Os processo de anos vão envelhecimento. passar, né, doutor? Se só passar, não tem jeito, entendeu? Não tem o que faça, tá? O que acontece? A mama, o envelhecimento da mama é o quê? Tecido glandular vai sendo substituído por tecido gorduroso e esse tecido gorduroso vai sendo reabsorvido. Então pode ver que a mama, com o passar do tempo, ela vai ficando mais molinha, mais flácida, né? E ela vai diminuindo. Quando ela vai diminuindo, ela vai descendo, entendeu? A gente fala o descer é o quê? O complexo areolo-mamilar ele vai mudando de posição, tá? Quando a prótese está retroglandular, a prótese ela vai cedendo junto com essa mama, tá? Hum, Então a paciente não percebe tanto o que? A descida do complexo areolo-mamilar. Quando ela está retromuscular, a mama está fixa. Então essa pequena descida que tem no complexo areolo-mamilar, o paciente pode perceber. Por certo. isso, que, E por isso que do... muitas vezes uma Desculpa. paciente que vai fazer uma primeira cirurgia, um paciente jovem, muitas vezes eu não indico uma prótese tão grande, tá? Uhum. Por quê? Muitas vezes depois a mama vai sofrendo esse processo de reabsorção, o que eu faço com esse paciente? A gente, depois de um tempo, troca uma prótese por outra maior, eu preencho novamente, né, esse espaço mamário ali e dou de novo uma forma legal para essa paciente. Entendi. E, doutor, existe algum tipo de prevenção para contratura capsular? Olha, prevenir, eu falo assim, desde ali da técnica cirúrgica, né, a gente já faz tudo com o Uhum. máximo de cuidado, né, o mais estéril ali possível, tá? Tomando todos os cuidados. Agora, paciente que tem Que já predisposição a tem fazer uma contratura, predisposição, é. muito complicado. O que a gente faz é o Uhum. quê? Se o paciente colocou retroglandular e teve contratura, eu vou trocar a prótese para retromuscular, tá? Sim. Se esse paciente tem uma prótese texturizada e tem contratura, eu vou trocar a prótese para poliuretano. Então, são as opções que eu tenho. Doutor, isso vai impedir que esse paciente tenha de novo uma contratura capsular? Não, Isso pode retardar um pouco mais, entendeu? Mas o paciente entendi. pode ter de novo. Tá? Tá Por isso certo, que é doutor. uma outra conduta que muitas vezes o paciente fala, doutor, tem como eu fazer uma cirurgia, eu quero reoperar a mama, eu tenho prótese, tem como aproveitar a mesma prótese? Não tem. De Tá? jeito Então, uma nenhum, né? vez, de jeito nenhum. Uma vez que eu vou fazer a cirurgia e o paciente tem prótese, essa prótese eu tiro, tem que colocar uma prótese nova. Aí, ó, meu grande amigo, o Dr. Nelson Capóstoli, tá? Nelsinho é formado comigo, lá de Bauru, tá falando contratura é cruel. É isso Uhum. mesmo, Nelsinho, extremo cruel. A mulher sente bastante, desde a da mudança do formato da mama, a dor, Sim. tá? A dor é Principalmente insuportável. muitas pacientes, principalmente no período menstrual, que a mama está mais sensível, tem um pouco mais de dor, entendeu? Então isso é bastante complicado mesmo. A gente tem que entender essa paciente, tá? E tratar. O tratamento é o quê? Tira essa prótese, tirar a cápsula, é outro detalhe, Aham. tá? Não é só trocar a prótese, eu tenho que tirar a prótese e tirar a cápsula que formou. Isso é extremamente importante. Está falando, Sim. viveu essa situação recentemente, né? Nós conversamos sobre isso. Aham. É verdade, tá? Então sempre falo, a mulher reclamou, vamos dar atenção para ela e Sim. vamos ver o que está acontecendo. Não está reclamando à toa, né, doutor? Não tá, de jeito nenhum. E, doutor, para a gente finalizar aqui, temos 5 minutos. Quais as mudanças, então, nós falamos tanto em
cuidar do paciente como um todo, né? Quais as mudanças no estilo de vida que esse paciente deve fazer quando ele pensa em fazer uma cirurgia, né? Quais melhoras ele vai ter se ele fizer essa mudança no estilo de vida? Nessa, acho que eu falo nem mudança buscando resultado pós-operatório. Eu falo, todo mundo, né, tá buscando o elixir da longevidade, tá? Sim. O elixir da longevidade está aqui, tá na sua casa, tá dentro de você. É o quê? Alimentação limpa, tá? Então começa por aí. Tirar alimentos pró-inflamatórios, entendeu? Então a gente fica batendo ali na tecla ali do açúcar, na tecla de refrigerante, né, de industrializados, processados, ultraprocessados. Então isso daí realmente tirar, tá? Eliminar o máximo possível. Atividade física. Existem trabalhos provando que o que faz o paciente ter uma longevidade, né, e não adianta você chegar com 100 anos de cadeira de roda ou você chegar aos 100 anos correndo uma maratona, como a gente está vendo aí, né, em alguns lugares Sim. acontecendo isso, entendeu? Então, eu quero chegar no 100, mas fazendo maratona, não numa cadeira de roda. E isso é o quê? Atividade física resistida, tá? Então, quem não gosta de musculação, pode começar a fazer musculação. Tem que Musculação, fazer, né, doutor? você aumentar a massa magra, você aumenta a sua taxa metabólica basal, você diminui sua resistência insulínica, tá? Então, você vai... Eu brinco, o paciente chega aqui e fala, meus pais têm diabetes, eu vou ter diabetes. Eu falo, não, você não tem ainda? Então, você pode até ter uma predisposição, mas se hoje você mudar teu estilo de vida, se alimentar de forma saudável, fizer uma atividade física, você não vai ter. Ou então vai ter lá Sim. para os 90, 100 anos, entendeu? Fora que melhora muito a mobilidade, né, na Sim, musculação, porque tudo. você força muito menos a sua articulação quando você Sim, fica mais velho, né? a Não sente importância, tantas dores. sim, a importância de você ter uma musculatura boa é a estabilidade articular. Tá? Todo Aham. mundo fala, o paciente está quebrando, está caindo e quebrou o osso porque tem osteoporose. Eu falo, não, o paciente caiu e quebrou porque ele tem uma sarcopenia e ele tem uma instabilidade articular. De quebrar ali já é outros 500 ali. Tá? E importante também não esquecer uma boa hidratação. Então eu acho que o tripé de tudo. Alimentação adequada, atividade física de verdade, tá? Não ir lá na academia bater papo. E Sim. hidratação, de 2 a Aham. 3 litros de água no mínimo por dia. Tá bom? Eu Sim. acho que aí a gente começa a melhorar o nosso organismo de forma adequada, de Sim, forma com efetiva. certeza isso também vai melhorar o resultado dessas cirurgias plásticas, né? Vai Sim, tornar sim. mais duradouro. E eu acho que diminui também, né, doutor, o número de intercorrências pós-cirúrgicas, né? Sim, com certeza. É o que nós conversamos no começo. O paciente Aham. saudável, risco de complicação, É lá muito embaixo, pequeno, para né? qualquer tipo de cirurgia, entendeu? É o Uhum. sonho de todo cirurgião, operar um paciente saudável, entendeu? É Sim. lógico que tem pacientes quando chegam no hospital, não estou falando da plástica, mas de outras especialidades, ele já está tão comprometido, tá? Que muitas vezes a cirurgia ali não é o que ele precisa naquele momento, tá? Aquele Sim. paciente precisa ser melhor cuidado clinicamente, e isso a gente sabe que não é da noite para o dia. Aham. Então, né, assim, o maior recado, gente, realmente é que a gente mude o nosso estilo de vida, melhore esse estilo de vida, né, Sim, como um todo, para que a gente não ganhe só anos, né, de sim, vida, que a gente adicione mais qualidade nesses anos também, sim, né, com doutor? certeza. Com Tá certeza. certo. Já vi que nós estamos quase acabando aí nosso tempo. Sim, sim, temos um minutinho aqui. Eu acho que puta, foi uma live muito gostosa de fazer, tá? Mais uma vez agradecer o convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, levando um pouquinho Obrigada, doutor. de informação para os meus pacientes, para todo mundo que assistiu a gente aí, tá? Então, obrigado mesmo, Vanessa, de coração. E Ah, doutor, eu que sempre que, agradeço. sempre que precisar, sempre que quiser, pode me chamar que eu tô aqui. É Obrigada. sempre um prazer poder Não, conversar uma com honra e um vocês. prazer para a gente, muita informação esclarecedora, doutor. Tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas que muita gente tinha aqui e passamos um recado também muito bacana, realmente, de tratar o paciente como um todo, Sim, para com que o certeza. paciente se cuide, independente de uma cirurgia ou não, né? Sim, Então, com pessoal, certeza. muito obrigada pela audiência.
Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, entra no Instagram do Dr. Luciano Prudente. Ele Isso, pode responder mandar. várias dúvidas. Sim, pode mandar via direct que eu sempre respondo, tá? Tenho um prazer imenso em responder, tá? Tá